Boa tarde, pessoal. Está no nosso horário, né? Vamos retomando aí para as atividades. Uns 2 minutinhos já iniciamos aí. Então vamos lá, pessoal. Salve todo mundo aí. Roberto, João. Valeu. Bora lá então, para o nosso segundo tempo, né, pessoal? Já vou compartilhar a interface aí com vocês. Deixa eu só abrir meu console aqui da Amazon. Assim como no período da manhã, pessoal, eu vou fazer uma explicação. Eu vou começar falando um pouquinho aí sobre o que nós temos agora de prioritário, que é o nosso exercício, a nossa atividade. Feito isso, né, eu disponibilizo aí o tempo para vocês realizarem os procedimentos. Aí peço que vocês acompanhem primeiro o nosso passo a passo para depois vocês executarem, beleza? Concluso, nós teremos, creio eu, aqueles minutinhos que falei, daí eu faço aquela atividade complementar com vocês, tá? Muito bem. Então, pessoal, o que nós vamos trabalhar agora, né, com o serviço S3, né? O que é o S3 na AWS? O S3, pessoal, ele é um serviço de armazenamento, tá? Então, ele basicamente vai ajudar a gente a armazenar objetos, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui, que eu vou fazendo com vocês. Deixa eu só jogar para cá. Então, o S3 é o Simple Storage Service. É um dos serviços mais utilizados aí na Amazon, tá, pessoal? Vamos só esperar um minutinho ele compartilhar. Foi. E bora lá. Legal. Então aqui, pessoal, estou no console, tá, da Amazon, né? Eu posso procurar um serviço digitando aqui o nome do serviço, né? Ou eu posso ir aqui no menu, ou em serviços, enfim. Tem várias alternativas, tá? Ele é um serviço de armazenamento, pessoal, bem poderoso. A gente trata com o conceito aí de armazenamento através de objetos, porque esses objetos nada mais são do que espaços, né, ou conteúdos que nós publicamos. Não necessariamente é um file server, como a gente costuma, tá? O bacana do S3, pessoal, é que ele permite armazenar qualquer coisa. E ele tem o maior serviço de disponibilidade comparado aos seus concorrentes de outras clouds, né? Então ele tem lá o Eleven Nines, né, que
9 zeros de disponibilidade lá para 9 dígitos, né, de disponibilidade para permitir com que esse serviço fique o mais disponível possível, tá? Então, vou para alguns conceitos, pessoal. Então, ele permite eu armazenar qualquer coisa, eu posso integrar uma aplicação a esse repositório, eu posso utilizar serviços temporários dentro desse repositório, eu posso armazenar backup dentro desse repositório, enfim. E o S3, pessoal, ele tem um desdobramento, né? Porque o preço do S3 é padrão, mas eu posso usufruir ele através de algumas features que ele traz para baratear o custo. Então, a Amazon criou dentro dele alguns subserviços, né, como o Glacier, por exemplo, que serve para você armazenar arquivos com baixa necessidade de acesso. Não é aquele arquivo que você vai acessar diariamente. Muito comum para backup, tempo de retenção. Deixa lá que daqui 3 anos eu vou usar. O que a Amazon faz? Ela pega esse arquivo, ela deixa guardado esse arquivo num local não tão nobre, né, e que gera uma disponibilidade, uma taxa de recuperação maior, um tempo de recuperação maior, né? E com isso, pessoal, eles fazem um serviço mais em conta, um serviço de armazenamento mais barato do que o convencional, tá? Então, quando você cria esse arquivo, ele vai permitir você dizer o que você quer, né? Aonde você quer armazenar, né? Se é num dispositivo padrão ou se você quer ter uma política, inclusive, para ter a flexibilidade do arquivo, tá? O objetivo não é explorar todas essas possibilidades, pessoal, é dar um overview para vocês saberem que existe isso. Então, quando vocês quiserem, na empresa de vocês, fazerem uso, né, de algum armazenamento, mas vocês não querem que aquele armazenamento fique num local tão nobre ou querem baratear um pouco do custo, mas saibam que justamente existe esse outro lado. Você não vai recuperar o arquivo tão rápido quanto no S3, que é você clicar e o arquivo está ali disponível para você, tá? Então, primeiro conceito ali, pessoal, é um bucket, que é um balde, onde ele vai ficar, onde os objetos vão ficar inseridos. É como se fosse um diretório, tá? Uma comparação meio direta. Então, se eu vier aqui em Create Bucket, vai aparecer ali para eu digitar um nome, e esse nome, pessoal, tem que ser um nome único, inclusive com outros buckets, tá, da Amazon. Eles não podem coincidir, tá? Então, vamos ver lá se eu apaguei o meu. Kuretsky, opa, minúsculo. Eu vou colocar aqui, pessoal, para colocar em São Paulo, né? Ele permite justamente que eu faça qualquer operação aqui. Antigamente, pessoal, o primeiro passo é você dizer o nome, tá? Depois vocês vão ter o tempo para fazer a publicação de vocês. Depois, pessoal, aqui é a região onde vai ficar armazenado aquele bucket, tá? Você pode ter dentro do S3 vários locais dele armazenados. E uma característica interessante, o S3 é um serviço que concentra todas as regiões. Então, são 3 ou 4 serviços que a Amazon tem que centralizam. Um deles é o CloudFront, que é para fazer cache de página, né? De front de página. E o S3 é um dos outros. Tá? Isso significa que você não precisa ficar trocando a região. E quando você seleciona o serviço aqui do lado superior direito, ali é o meu cursor, aparece Global. Por quê? Porque é um serviço global. Tá? É o mesmo serviço que opera para todos. Tá? Só que tem uma outra característica. Quando você acessa o bucket, você acessasse esse serviço de todos os data centers. Você não seleciona a região. Essa é a inversão. Tá? Por isso que não é um serviço global. Feito isso, você seleciona a região. E aqui, pessoal, vem um ponto bem importante. Tá? Saiu uma notícia um tempo atrás dizendo que o serviço S3 não era um serviço seguro. O que acontece, pessoal? Ele é um serviço extremamente seguro, mas se você liberar acesso do teu bucket publicamente, qualquer um consegue acessar, não é mesmo? Assim como um FTP. Você tem lá um serviço de FTP, deixou o arquivo disponível, quem acessar o serviço de FTP consegue ver e tudo mais, né? Por que,
pessoal? Porque antigamente, quando você publicava o arquivo do S3, as permissões elas eram um pouco mais abertas quando você fazia a publicação inicial, tá? Um pouco mais, não totalmente, né? Isso deixava para o usuário que não tinha tanta atenção mais vulnerável, natural, em virtude da falta de conhecimento, da leitura dele do que estava sendo feito. De um tempo para cá, a Amazon mudou essa interface, inclusive o slide que eu vou mostrar para vocês tem essa tela inicial mudou um pouquinho. Por quê? Porque agora ele fala, ó, block all public access. Então, bloqueado para todos os acessos públicos. Porque antigamente ele tinha essas restrições, tá? E daí, quando eu o arquivo, com 2 cliques ele ficava público, a pessoa não se atentava e, enfim, tinha seu dado exposto, né? Aí teve um dado que saiu de uma empresa, usaram essa notícia dizendo que não era seguro, mas, enfim, não é verdade, é seguro. A pessoa que configurou errado, né? Então aqui, pessoal, ele vai ter vários níveis, né? Block Public Access to Bucket and Object. Então, cada opção dessa basicamente vai dar uma política para vocês, tá? Depois a gente vai entrar porque eu vou alterar esse formato aqui para a gente conseguir acessar o arquivo. E aqui no Advanced Settings, né? Aqui você consegue bloquear o objeto, né? Vamos deixar no padrãozinho aqui. Fail, create bucket. Olha aqui, ó. Learning. Ele não acusou que o nome já existe? Vamos colocar assim. Ó. Quando o nome já existe, ele acusa aqui, tá, pessoal? Professor, é a explicação já da atividade da tarde? Não, mas já vai ajudar vocês a fazerem, tá, Cláudio? Porque esse passo a passo que eu estou fazendo, já estou criando, já estou mostrando. Como vai funcionar a atividade, eu vou mostrar daqui a pouco. Mas se vocês prestarem atenção agora, a atividade fica bem fácil de fazer, tá? Esse passo a passo, o PowerPoint, o professor vai deixar disponível ou não? Eu vou deixar disponível, só que no PowerPoint ele está um pouquinho diferente porque mudou a interface, tá, Cláudio? Eu recomendo que vocês olhem aqui. Deixa eu ver aqui, Learning. O que está dando de erro aqui? Não está deixando eu criar. Será que é por causa do Education? Vamos dar uma olhada aqui. Professor Marcelo. Isso aí funciona como. Professor, isso aí funciona com o login do Education, né? O bucket que o senhor está mostrando, né? Sim, é para funcionar, só quero ver Ele se tem alguma restrição. funciona. Não, ele tem que ser criado no norte da Virgínia. Ele tem uma Tem que ser no restrição à norte. região. Desculpa. Isso. Só que Então, na conta normal você consegue selecionar qualquer região, mas no AWS Educate tem essa restrição na essa é a S3. restrição. Ok, obrigado, professor. Vamos lá. Agora foi. Uhum. Feito isso, pessoal, aqui está o bucket, como foi citado, né? Se eu clicar nele, ele vai estar vazio, né? E sem nenhuma permissão, como a gente falou, tá? Então, essa é a interface de gerenciamento, é uma interface web, você consegue acessar ele via CLI, fazer o gerenciamento, ou também via Toolkit, tá? Qualquer uma das formas é passível de uso aí do Puppet. Então, eu dei um nome lá de Kuretsky 2020. Aqui eu tenho um local chamado Properties, para as propriedades, né, do meu Puppet, não dos arquivos. Então, ele permite que eu faça versionamento, que eu controle os logs de acesso. Aqui, Static Website Hosting. Então, aqui é para hospedar o site estático, tá? Criptografia, tags, transfer, enfim, tem uma série de features do produto, tá? Permissões, né? Então aqui é o controle de permissões que a gente estava falando, eu consigo editar aquela tela inicial que a gente falou há pouco, né? Aqui tem uma parte de gerenciamento também, né? E aqui eu consigo criar um life cycle que é justamente se eu quero criar alguma política para movimentar. Se esse arquivo não for acessado durante tanto tempo, o que faz com ele, se eu quero criar alguma política de replicação, né, essas regras. Então aqui no Overview, pessoal, eu posso tanto ir aqui em Upload, né, eu posso criar um diretório, né, ou eu posso vir, clicar e arrastar o arquivo aqui para cima que ele vai fazer o upload do arquivo. Então,
eu já deixei pronto aqui, ó. Eu poderia fazer o upload aqui da aula de vocês, por exemplo, ó. Né, da aula de vocês aqui é o arquivo MP4 251. Inclusive, pessoal, a aula da manhã já está disponível lá para vocês acessarem, tá? A gravação. Posso avançar aqui e aqui ele vai perguntar quais são os detalhes de permissão. Então aqui eu consigo vincular contas e grupos, tá? Eu consigo também aqui, pessoal, permitir se esse objeto é só para leitura ou escrita, ou ambos, né? E aqui também, se ele não tem acesso público. Aí na sequência vem o ponto que eu falei, pessoal. Olhem a diferença. Aqui eu vou mostrar que o que eu gravar de arquivo, esse arquivo vai ser armazenado num storage standard. Tá? O que é o storage standard? Ele é um arquivo que é frequentemente acessado, está disponível em 3 zonas de disponibilidade, então aquele está com a maior disponibilidade possível. Tá? Não tem tempo de duração de retenção e nem de recuperação, taxa de recuperação do livro. Já essas outras opções, pessoal, que tem aqui embaixo, ó, eles vão mudando. Então, esse item aqui, o Glacier, por exemplo, se eu marcasse essa opção, o arquivo ia ter essa taxa mínima de uso, né, de transferência, e o arquivo tem que ficar lá no mínimo 90 dias. Só que o custo giga é bem mais em conta do que o standard. Tá? Ok? Então, pessoal, esse ponto significa que se eu selecionar uma zona de disponibilidade, se der problema naquela zona de disponibilidade, temos um problema, porque eu não vou conseguir acessar meu arquivo. Então, não se coloca arquivo importante nesse caso. Tá? E eu tenho que ter 30 dias no mínimo, de duração. Tá? Tudo isso, pessoal, cabe vocês definirem no momento que vocês estão colocando. Eu tenho um arquivo bem importante aqui de backup, tá? Só que esse backup, quando eu precisar recuperar, eu vou precisar de uma taxa, pode ser uma taxa baixa, né? Não é nada crítico, e eu quero o storage mais barato. Ou o mais barato vai ser esse Glacier Deep Archive. Por quê? Porque ele tem a maior duração, né? E aqui a taxa dele de custo. Deixa eu acessar aqui do ladinho, pessoal. Deixa eu abrir a página do S3 aqui. Pricing. E aqui, pessoal, nessa página vocês vão conseguir visualizar o preço, tá? Eu vou deixar ali no chat já esse endereço. Vocês vão conseguir visualizar o preço por giga para armazenar. Então, no standard é 0,023 centavos de dólar, tá? E assim por diante. Ok? E assim por diante. Notem que o Deep Archive ali, ó, o Glacier Deep Archive, é 0,00099 centavos. Então, essa característica, né, de preço é justamente o que eu estava comentando. Vocês acabam mudando e moldando o storage de vocês conforme a necessidade de vocês. O que é muito legal disso, pessoal, tá? O legal disso é o seguinte: quando você compra uma máquina física, tá? Você consegue comprar discos diferentes. Por exemplo, eu tenho disco SSD aqui, um storage, eu tenho disco SATA padrão, enfim, outros discos lá menos nobres, tá? Quando você faz essa configuração, você consegue, através de uma interface de gerenciamento, dizer o que você quer que fique nesse storage pool aqui e o que você quer que fique no outro, para justamente você ter um custo melhor, né? Mas a tua storage não vai mudar. Se ela custou 2 milhões, ela vai custar 2 milhões.
E aqui, pessoal, a gente tem essa grande diferença, a gente tem essa flexibilidade, essa condição. E vocês mesmos conseguem essa movimentação e configuração. Tá joia? Beleza? Deixa eu colocar aqui no chat, pessoal, para vocês terem ali. Tá ali o link, pessoal, com os preços, com as características também para vocês entenderem. Como eu citei na aula passada, e o professor Marcelo também, se vocês movimentarem, ó, por exemplo, 0.023, estou lá em Ohio. Quanto que está custando no Brasil? O preço muda. 0.0405. Olha a diferença. Tá? Lá era 0.02 e aqui 0.4. Né? Então, pessoal, é uma diferença grande. Tá? Cuidem disso, porque faz diferença na hora que vocês estão usando no ambiente produtivo. Ah, Carlos, eu não preciso estar no Brasil e pode ser o storage mais barato que tiver. Então, né, para você não ficar com uma latência muito grande, para colocar num local lá, por exemplo, muito distante, como a Ásia, a Sydney e assim, coloca nos Estados Unidos. Então, por exemplo, lá no Ohio, norte da Califórnia, ou Virgínia, né, que você vai ter um custo mais efetivo. Tá? Muito bem. Esse storage é um serviço gerenciado, então a Amazon gerencia o serviço, tá? Porém, vocês não necessariamente precisam ficar fazendo a configuração, né, do que seria, por exemplo, vocês fazerem o gerenciamento de uma storage. Longe disso. Né? Então, todo o hardware que está ali, eles que estão gerenciando. Tá? Deixa eu voltar aqui para o painel. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa opção do Standard, vou dar um Next, e se eu der um Upload, ele vai jogar o arquivo lá para o meu bucket. Tá? Bem simples, pessoal, bem tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar outro arquivo, não vou colocar esse arquivo grande, não tem necessidade, vou colocar só esse index. Né? Então, no index, pessoal, eu vou deixar os padrões aqui, tá? Não tem nenhuma alteração. Vou fazer o upload, vocês vão ver que é bem rápido. Arquivos, pessoal, com mais de 200 GB, 50 GB. Acho que arquivos com mais de 200 GB, se não me falha a memória, você não consegue fazer via web. Para vocês conseguirem jogar esse arquivo para o Puppet, obrigatoriamente vocês têm que usar o CLI, né? O AWS CLI, né? Para fazer essa operação. Deixa eu ver se meu CLI está configurado aqui, ó. Eu estava mexendo na minha máquina. Ó, então, aqui, pessoal, né, via terminal, você instala o CLI, vai deixar configurado, você vai colocar aquele comando, aquela senha lá, né, a chave que o professor até Marcelo citou. Feito isso, você vai lá no terminal, dá um AWS, ele vai acessar o console lá para vocês, tá? E daí lá você consegue dar um S3, né, put, get, é como se fosse como se você estivesse fazendo isso via FTP, mas aí você faz via linha de comando, tá, pessoal? Bem, feito isso, o que nós temos? Nós temos o arquivo aqui, né? Esse arquivo, pessoal, se direito do mouse, se meu mouse responder, aqui, ó, você vai ver a URL, né? E se eu tentar acessar essa URL do arquivo, ele vai dizer que o acesso está negado. Por que o acesso está negado? Porque o arquivo não é público. Então, esse meu index, pessoal, se eu abrir ele aqui ó, no browser, deixa eu abrir ele aqui rapidinho no browser. Vou lá S3. É isso que eu quero que apareça para o usuário. Qual é a utilidade disso, pessoal? Vocês podem criar um hot site, vocês podem criar uma página
estática mesmo, com algum conteúdo que vocês queiram, e deixar disponível, tá? Carlos, eu consigo fazer que essa minha página estática consulte um back-end ou consulte um banco? Consegue. Só que você tem que tomar cuidado com a interpretação dele. Por isso que ele é um objeto, tá? Por isso que ele é um storage de objeto. Tem uma equipe que uma vez fez o front-end, eles deixaram aqui no S3 e o back-end deixaram no serviço de aplicação lá, que é o Beanstalk, que eu ia comentar. Ficou bem bacana o projetinho lá em sala. Então aqui, pessoal, o primeiro passo. Vou lá em Properties, né? Detalhe, eu estou no arquivo. Quando eu estou no arquivo, pessoal, não vai aparecer as mesmas opções do que o Puppet. Então, para eu colocar e liberar, eu libero o Puppet como sendo um centro de página web. Então, eu vou lá no Puppet, Properties, Static Web Hosting, né? E use this Puppet to host a website. Index, tá lá o index mapeado, tá? Eu poderia colocar um erro aqui, então eu vou colocar, eu só não lembro se é HTML ou HTML. Index.html, vou dar um save, né? E o que que acontece, pessoal? Eu tô com ele sendo um site, mas eu ainda tô sem permissão, tá? Por que que eu tô sem permissão? Porque por mais que eu configurei como sendo um site estático, ele sendo um repositório, eu não liberei os acessos, né, desse bucket, tá? Então, para fazer isso, eu teria que vir aqui em Permissions, tá? Block Public Access, né? Tá habilitada essa opção, né? Porque tá tudo bloqueado, né? Access Control List, e daí eu consigo vir aqui e editar. Tem uma forma mais fácil, pessoal, deixa eu lembrar como é que é. Deixa eu lembrar só um segundinho, que não lembro de cabeça. Só para a gente fazer com menos cliques, para facilitar para vocês terem ali. Acho que tem que ser pela edição aqui mesmo, vai. Eu vou clicar aqui, né? Vou desmarcar, vou salvar, e daí ele pergunta, ó, você tem certeza que você quer fazer isso? Confirme para mim. Você tem que digitar, confirmar, aí ó, Public Access, Grading Update Successful. Então, beleza. Vou voltar aqui no meu arquivo, deixa eu copiar esse link. Opa, o que eu não fiz ainda? Vamos voltar no S3. Será que ele não está público? Ok. Certinho. Vou deixar só para cá, poder ficar fácil de a gente visualizar. Só um segundinho, abriu. Properties. Professor, Oi, diga lá. será que não é o Make public aqui, ó. o arquivo que tem Oi, que isso? será... Oi, professor Marcelo. Não, é isso mesmo. Acho que talvez só Esse mesmo. Eu não tinha marcado como público aqui, isso. Agora, vamos atualizar. Apareceu lá, Olá S3. Então, vocês poderiam fazer, por exemplo, a página, o index, colocar uma imagem, colocar um CSS, né? Vocês podem colocar o que vocês quiserem, pessoal. O importante é que, se na máquina de vocês está rodando e vocês têm subdiretórios, que vocês respeitem o padrão de arquivos do site de vocês e façam a mesma estrutura para publicação aqui, tá? Ok? Beleza? Então esse é o passo a passo, pessoal, e esse é o S3. Diga lá, professor Professor, Marcelo. será que tem que só como repetir novamente para alguns alunos que estão acompanhando? Se desse, talvez até para aumentar um pouquinho, dar um zoom na tela para eles visualizarem, né? Pois é, o Zoom eu tenho bastante dificuldade aqui no Mac. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou aumentar a página, tá, pessoal?
Eu vou fazer assim, ó. Pode ser? Fica melhor? Acho que fica, né? Eu acho que sim, ficou bem melhor. Então, beleza. Então, eu vou repetir ali, pessoal. Pedirei dos colegas. Vamos fazer novamente ali. Desculpe se eu fui muito rápido aí, Cláudio. Então, eu vou criar um bucket novo, tá? Então, eu vou criar um bucket chamado Kuretsky 2020B, né? Lembrando que o bucket é o nosso balde, né? E ele é o repositório. Como o professor até Marcelo citou, tem que ficar no norte da Virgínia. E aqui, só para depois não ter que entrar lá e editar, eu já vou deixar habilitado para ter acesso público. E daí ele fala, ó, você tem certeza que você quer deixar o teu arquivo exposto? O teu bucket exposto? Eu sim, tenho certeza. Então eu vou Professor, criar... Oi, diga. pergunta, ali no AWS Educate, é o que é executar máquina virtual que a gente iria, então, ou criar um Não, aplicativo? não, você vem aqui, ó, em serviço, lá no console, você vai vir em serviço, vai selecionar essa opção aqui, ó, S3. Storage S3. Serviço Storage S3. Isso. Podem lá em Service. Aí vai aparecer aqui, ó, Storage S3. Cadê isso? Você É tá óbvio que eu nessa não vou achar página aqui, ó, storage porque está aparecendo em português, né? Achei Achei armazenamento armazenamento. S3. Isso, exatamente, exatamente. Legal. Beleza. Então, continuando aqui, pessoal, eu criei esse bucket, né, Kuretsky 2020B. Lembrando que o nome não pode ser igual a de outro bucket da Amazon, né, de algum outro usuário, naturalmente, ou da própria Amazon. Ao clicar nele, eu já dei a permissão total do bucket. Né? Agora eu vou pegar o meu arquivo, vou clicar e vou arrastar. Né? Vou dar só um upload direto aqui nesse arquivo do index, por exemplo. Vou primeiro dar permissão para o meu bucket. Deixa eu só copiar esse link já. Se vocês tentarem acessar, vocês vão ver que vocês não vão conseguir acessar, né, pessoal? Opa, não copiou. Olha lá. Acesso não permitido, né? Deixa eu copiar esse link aqui. Deixa eu jogar para cá. Legal. Deixa eu dar um zoom aqui também, pessoal. Peraí. Professor, na hora de criar o bucket já dá para desativar esse bloquear todo acesso público, né? Sim, você já pode ali mesmo, tá? Isso aí. E qual é a região? A região é oeste dos Estados Unidos? Norte da Virgínia. A região do Educate para funcionar tem que ser norte da Virgínia. Tá, obrigado. Em default, né? É a que vem por padrão, né? Eu não lembro se ele vem como default, dá uma olhadinha ali, mas é N Virgínia. Tá? Ou vocês podem notar que é essa opção aqui, ó. Quando vocês forem lá criar, se for o caso, ó. Deixa eu ver se vem default no meu aqui, só um segundinho. Ó, create bucket. No meu veio o norte da Virgínia mesmo. Aí se eu só desmarcar que bloquear todo acesso público, né, professor? Isso, exatamente. Daí vocês vão colocar o arquivo HTML de vocês, tá? Após feito isso e liberado a página aqui... Tem que mudar esse bloqueio de objetos, professor? Oi, Cláudio? Tem que mexer esse bloqueio de objetos. Para que serve mesmo? Para não deixar você acessar o arquivo fora do espaço que você publicou. Então, você não consegue acessar esse arquivo e vai acontecer esse erro que está aqui, ó.
Ó, vamos fazer o seguinte, pessoal, acompanhem comigo passo a passo, daí depois eu vou atendendo, que eu estou repetindo, vai ficar mais fácil aí de vocês tirarem as dúvidas que eu já vou explicando. Ó. Então, eu deixei, por exemplo, bloqueado. Se eu deixei bloqueado o arquivo e o Puppet, eu não consigo ter acesso, tá? Ele não vai deixar eu acessar. O que foi feito aqui? Primeiro eu preciso dizer que esse Puppet, ele é um site estático. Para isso, eu venho aqui, vou selecionar a opção Use this Puppet e vou dizer o nome do arquivo inicial, index.html, tá? Se é default.html, você coloca default.html. Vou salvar. Salvou, pessoal, vai aparecer aqui a opção de Bucket Hosting. Tá? Então, ele é um serviço para hospedagem web. Depois, pessoal, vocês voltam aqui no Bucket. Vocês têm que clicar com o botão direito em cima do arquivo. Agora eu tenho que diminuir aqui a tela, pessoal, só um segundinho. Senão não vai aparecer a opção que está cortando. E vai ter ali, ó, Make Public. Aí ele vai deixar o arquivo público, tá? Agora sim, se eu vier aqui na página e atualizar, tá lá, olá, esse 3, o arquivo está acessível. É claro, pessoal, meu arquivo HTML, se vocês olharem o código, ele é bem simples, só tem essa informação, tá? Das tags e a impressão do olá S3, tá? Mas poderia colocar um JavaScript, poderia colocar outros conteúdos aí. Mas foi o senhor que criou esse index, né? Não foi criado automaticamente. Isso, eu criei esse index e fiz o upload dele aqui, ó. Eu vim aqui, peguei, adicionei ele, né? Ou eu clico em cima do arquivo e arrasto aqui para dentro, tá? Daí ele faz o upload. Beleza? Vamos tirar algumas dúvidas, pessoal. Antes de eu passar para o conteúdo complementar aqui. Ficou mais alguma dúvida de como usar o S3, pessoal? Então tem que deixar o bloqueio de objetos desativado, né, professor? Isso, desativado. Eu já vou passar os exercícios para vocês. O professor Marcelo já passou ali, pelo visto, a orientação, né? Eu tô passando algumas instruções aqui para complementar o exercício, né? Ah, tá. Eles já estão visualizando o exercício, professor? Boa pergunta. Eu acho que não, porque eu tinha deixado Acho que não. bloqueado. Ah, tá. Então Bem, acho que a pergunta foi adiantada, então. acho que já que a gente já deu uma adiantada, pessoal, vou passar o exercício, depois eu passo o conteúdo complementar, pode ser? Então, ó, o exercício de vocês, pessoal, qual é o exercício? Vocês terão que criar um site estático simples, não precisa ser nada, não é uma aula de front-end, né, pessoal? E hospedar ele num Puppet, deixar público, né, e gerar um print e postar no portal. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão criar isso, o Bucket, vão acessar o S3 e daí vão gerar um print desse S3 e postar no portal. Tá? Então, o que seria? Eu fiz esse passo a passo, eu vou postar o seguinte print no portal. Eu tenho que tirar um print onde apareça o URL que eu estou usando aqui e a minha página web. Então, poderia ser esse print aqui já é suficiente, ó, pessoal. Então, eu vou tirar um print desse conteúdo, que aparece a URL que está hospedada e também a informação. Tá? Feito esse print, pessoal, basicamente é anexar ele no arquivo. Anexar ele no arquivo aqui. Gerar o PDF e postar no portal. Tá? Essa é a nossa entrega do período da tarde. Esse é o nosso exercício do período da tarde. Ó, tá lá. Okay? Muito importante, pessoal. Eu preciso visualizar que isso está no repositório do S3. Então, todos os endereços do S3, pessoal, deixa eu dar mais um zoom aqui, para ver se fica bom para vocês.
todo o endereço do S3 ele é composto pelo nome do bucket de vocês, .s3.amazonaws.com. Por isso que o nome não pode se repetir, entendeu? Joia? Sim, Marcos, se você está usando a tua conta aí, né, porventura você está criando isso na tua conta, pode apagar, porque depois do Educate, depois de 2 horas e alguns minutos ali, ele exclui o lábio sozinho, né? Então, pessoal, o S3 é bem útil, a gente usa bastante lá na empresa, né, não só para esse tipo de serviço web, né, de hospedagem, mas também para repositório de arquivo. Por quê? Porque ele tem bastante segurança, você consegue configurar a aplicação, ele é um serviço de objeto bem completo, pessoal. Se comparar esse serviço com o da Azure, eu gosto bastante de usar o S3, tá? Eu acho que ele é bem eficiente. O do Google eu nunca utilizei, Google Drive, né, que é similar também. O que mais de pergunta, pessoal? Vou dar uns minutinhos aqui para perguntas antes de começar o próximo conteúdo. Oi, Cláudio. Não travou não. Estou dando uns minutinhos para vocês tirarem dúvidas, que eu vou passar o conteúdo complementar, tá? Como aluno foi a primeira vez, professor Marcelo, né?
como aluno eu não havia logado, não. Ah, sim, não, é a pergunta do aluno Carlos, desculpe. Ah, desculpe. Eu não vi. Ok, Beleza. tranquilo. Desculpe. Beleza. Então, pessoal, vou dar mais uns minutinhos aí, já vou passar o conteúdo complementar para vocês. Depois vocês vão ter tempo de acabar o exercício e postar, tá, pessoal? Só uns minutinhos para tirar dúvida. Pessoal que está já com a mão na massa aí. Vamos fazer assim, ó, são 13h44, 13h50 eu começo o conteúdo complementar, aí depois a gente vai continuar online para ajudar vocês nas dúvidas, tá? Então, 5 minutinhos, já retomo aí. Professor, para verificar se o site está no ar? Vou mostrar aqui, ó, Cláudio, deixa eu só essa tela de apresentação. Deixa eu voltar aqui, ó. Consegue ver minha tela lá? Sim. Tá. Você vai clicar com o botão direito em cima do arquivo index, né? Beleza. Tá? Ou só com ele. Peraí que tá demorando. Aí, ó. Quando você clicar em cima dele com o botão esquerdo, né, ou o botão direito Get Info, você vai ver aqui esse objeto URL. Na hora que você clicar aqui na URL do objeto, né, ele tem que redirecionar e tem que abrir. Se aparecer Access Deny é porque faltou alguma configuração. Beleza, obrigado, professor. Deu certo? Vou testar agora. Beleza. Pessoal, só para complementar aqui, que eu vi que teve algumas perguntas em comum, tá? Normalmente, quando você cria uma hospedagem de um site, né, vai publicar um site, na Amazon é muito comum você criar um servidor EC2, e aí criar um web server e aí hospedar o conteúdo lá, né, fazer a interação toda através do serviço web. Nesse caso aqui, nós estamos usando o serviço S3 de armazenamento de dados, tá? Ele é prioritariamente para você fazer upload de arquivos, fazer armazenamento de dados, tá? A hospedagem de site no S3 é uma propriedade, é uma funcionalidade que a S3 tem para transformar um bucket como se fosse um servidor web, entre aspas, né? É para você poder acessar o conteúdo que tem ali através de um serviço de armazenamento de dados. Tá? Então, não é que a gente está... as questões de integração, né, de fazer integração com Eclipse, com VS Code, para fazer como se fosse deliveries, né? Geralmente a gente faz isso utilizando o servidor mesmo, tá? Como se fosse usar um EC2, fazer um deploy, né? Um deploy dentro de um EC2. Nesse caso, não. A gente está usando só um serviço de armazenamento de dados,
com a funcionalidade de hospedagem. Muito bom, professor Marcelo. Obrigado aí pelo complemento. Pessoal, está dando o nosso horário aqui. Eu vou passar o conteúdo complementar. Depois eu vou continuar aí ajudando vocês com atividade, com exercício, né? O chat permanece aberto ali com o apoio do professor Marcelo. Então, eu peço que os colegas aí aguardem uns minutos para acompanhar junto comigo, tá? O material, para vocês visualizarem, tá? Esse conteúdo, pessoal, é o conteúdo oficial da Amazon voltado à capacitação oficial deles, tá? Eu também vou deixar esses slides disponíveis para vocês lá dentro do portal. A Amazon preconiza, pessoal, eles têm bastante investimento para ajudar a área acadêmica, a área educacional, a disseminar as soluções deles. Existe um programa, né, o qual a Universidade Positivo foi credenciada em setembro, né, e esse programa é o programa que visa aí formar instrutores, né, credenciados na Amazon, né, que é o meu caso lá. Então, a partir disso a gente tem acesso ao material, acesso ao Educate, acesso ao Amazon Academy. O Amazon Academy é o programa voltado à formação oficial, onde os laboratórios são similares ao que vocês acessam, mas são laboratórios um pouco diferentes para justamente visar a certificação desses profissionais, né? E é um ambiente bem interessante para o uso no dia a dia, tá? Para quem quer fazer uma formação. Então, Carlos, eu estou querendo trabalhar com nuvem, o que eu faço? Primeira coisa, pessoal, busque tirar a certificação inicial da Amazon, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, tem um gráfico ali com o programa, com as certificações, quais são as certificações, né? Como funciona, para quem tiver interesse em seguir aí a carreira como profissional de cloud. Então, aqui, pessoal, tem alguns conceitos que vocês já viram, né? Mas é importante para vocês terem a visibilidade, né? Não quero ser repetitivo com o que o professor Marcelo fez, mas computação em nuvem surgiu justamente, né? A historinha que contei na semana passada, onde você tinha assim, a necessidade de tirar esse ambiente de on-premises, ter um outro formato e ter mais disponibilidade e confiabilidade no que você está armazenando. Então, a computação em nuvem tem algumas características, que foi o exercício que vocês postaram na aula passada, né, pessoal? E isso é muito importante. Ó, esse slide que eu queria mostrar para vocês, que eu citei na aula passada com os colegas também, num complemento que eu fiz. Antigamente, no on-premises, tudo isso daqui era nossa responsabilidade. Espaço, pessoa, segurança física, planejamento, despesa de capital, tudo isso no ambiente on-premises era da responsabilidade da TI. Agora não, agora eu tenho o quê? A contratação como serviço, eu contrato de forma flexível, tá? A gente viu lá os conceitos de IaaS, PaaS e SaaS, né, pessoal? Isso já foi citado na aula passada. E nós temos o ambiente all in cloud, 100% na nuvem, modelo híbrido, onde parte está na nuvem, parte está on-premises, e o modelo on-premises, que seria o ambiente privado do cliente, tá? Existem indicadores, pessoal. O ambiente in cloud da Amazon cresceu globalmente 30% no final desse ano, né, no último semestre desse ano, e dos parceiros, 90% dos parceiros cresceram em serviço, né? Para vocês terem uma ideia, dado bem quente e novinho. Então, pessoal, como a gente citou, vocês podem fazer o que vocês quiserem, aí, tanto de aplicativo, infraestrutura, entre outros pontos. Deixa eu só achar o slide que eu queria aqui agora. Esse daqui já foi, só um segundinho, está aqui no meio. Que é um ponto que nós falamos. Então aqui, pessoal, aí que vem as grandes vantagens, ó. Substitua a despesa de capital por despesas variáveis. Eu citei isso hoje, né? Tira o CAPEX, né, para ter OPEX.
faça economia de escala, né? Viabilize, dê velocidade e agilidade. E pare de gastar dinheiro com infraestrutura, licenças, etc. E contrate como serviço que você pode ter benefícios aí a curto prazo, tá? Aqui, pessoal, um overview dos pilares da Amazon em termos de serviço. Então, você tem um bloco voltado à computação, serviços de computação, serviços de armazenamento. Então, aqui em computação tem o EC2, que nós mexemos no ano passado, aqui em armazenamento S3. Em banco de dados, vários serviços de banco, redes, análise, aplicativos empresariais, dispositivos móveis, IoT, ferramentas, DevOps, serviço de gerenciamento, segurança, né? Então, esses são os blocos. Quando vocês abrem o painel lá da Amazon, ele fica assim, né? Você vai lá em serviço, lá, por exemplo, na console, vai aparecer os blocos e essas divisões, né? E aqui, pessoal, vocês notam justamente essa brand, ó. Computação, o que tem de computação? Redes, né? Armazenamento, tá lá o S3, ó. Tá lá o S3. E o Glacier, que eu falei hoje também, tá? Então, o Glacier também é um serviço lá disponível, né? E assim, nos demais serviços da Amazon, ó, pessoal. Então, todos esses serviços, tá? Então, os principais serviços que hoje a Amazon opera, que gera maior volume para eles, é o Lambda, o Beanstalk, né? Microserviço, aplicação e computação aqui também, né? Aqui, IaaS puro, né, pessoal? Aqui em redes, o VPC, Virtual Private Cloud, e o Route 53, que é um DNS, né? Em armazenamento, o S3, o Glacier CloudFront, né? Já citei aí na aula de hoje quais são as finalidades dele, né? Em banco de dados, o RDS e o DynamoDB. DynamoDB, banco de dados não relacional, RDS, banco de dados relacionais, e ali a gente vai ter Oracle, MySQL, MariaDB, né? Entre outros. O CloudWatch, pessoal, e o CloudFormation, que basicamente são para ajudar vocês a gerir o ambiente de cloud de vocês. Então, CloudWatch, quem que está manipulando aquele servidor, né? Quem que está trabalhando com aquele recurso computacional? Você vai usar o CloudTree. CloudWatch é justamente para você ver os logs lá e tudo mais. E na parte de segurança, você tem o Identity and Access Management, que é a ferramenta de gestão de identidade, né? Para você criar os acessos usuários. O professor Marcelo citou na aula passada. E agora, pessoal, deixa eu só pegar o outro slide aqui. Vamos falar um pouquinho sobre história. Então, pessoal, falando de armazenamento mais propriamente, que é o objetivo aí da nossa parte da tarde, acho que meu vídeo travou, né? Marcelo, tá ouvindo? Agora sim, professor. Antes não estava? Teve um momento que o professor falou que parecia que o vídeo estava travando. Ah, tá. Daí eu reiniciei aqui, acho que agora foi. Ah, Então, vou seguir ali com a parte de armazenamento ou o professor quer ajuda aí no chat? Como é que tá? não, tranquilo, pode prosseguir. Eu vou ajudando o pessoal que tiver dificuldade aqui. Então tá jóia, agradeço. Então, pessoal, armazenamento, que é o nosso foco agora, vamos falar um pouquinho aí dessa característica. Esse slide também vai estar disponível lá para vocês, tá, pessoal?
Então, começando pelo Elastic Block Storage, né? Então, o pool aqui de armazenamento da Amazon reflete armazenamento de objetos, né? E esses armazenamentos de objetos, pessoal, visam o quê? A gente fazer o uso deles para ser algum repositório para a nossa empresa. A gente precisa entender qual é a necessidade e qual do pool de serviços de armazenamento da Amazon é mais aderente a essa nossa necessidade. Então, aqui, pessoal, basicamente, uma lógica de armazenamento que a Amazon adota, né, é quando você quer mudar fazer alguma manutenção, existe um conceito diferente de armazenamento em bloco e armazenamento de objeto, armazenamento em disco, né? E justamente o objetivo do armazenamento de objeto é dar mais flexibilidade para que quando você faça manutenções tanto nos arquivos quanto ou na estrutura daquele objeto, num diretório, você tenha mais flexibilidade nessa operação, tá? Então aqui ele até traz um exemplo, né? Se você quiser mudar um caractere em um arquivo de 1 GB, armazenamento em bloco, mude um bloco, parte do arquivo, contém o caractere. Em armazenamento do objeto, o arquivo inteiro deve ser atualizado, né? Mas isso traz alguns benefícios aí para vocês. E o EBS permite criar volumes individuais, anexá-los, né, pessoal? Então é um serviço que está disponível lá no console. Ele é muito utilizado para você ter o armazenamento dele em bloco, né? Ele sai do conceito do objeto que a gente estava vendo até então do S3, né? E é possível você gerar um backup desse EBS para dentro do teu S3, tá? Aqui algumas características, tá, pessoal? Você consegue ter ali volumes de armazenamento, você pode armazenar tanto em disco SSD quanto HD convencional, né? E ali ele traz algumas taxas de IOPS, de repetições. Tem algumas operações que em alguns momentos não servem para esse tipo de taxa de transferência. Aí você acaba usando outro tipo de serviço, tá? E aqui também casos de uso, né? Então, o SSD, quando você vai usar ele, para quando você tem bastante carga, quando você precisa ter um tempo de resposta rápido, no caso, por exemplo, um banco de dados, ou num banco de dados tanto relacional quanto não relacional, né? Quando você quer ter uma iniciação de um sistema, quando você quer ter um desktop virtual, né? Ou algum aplicativo com baixa latência. E nesse caso, o EBS, pessoal, ele é um serviço que vai estar taxado à instância do EC2 de vocês. Então eu tenho um EC2 com Linux e eu tenho lá um volume, né? E esse volume é o meu EBS, tá? Então esse espaço do EC2 é o volume relacionado do EBS, tá? Quando eu não tenho necessidade de usar um disco SSD, posso usar um HDD. Cargas de streaming, Big Data, Data Warehouses, para processamento de log, por exemplo, né? Quando não é um volume de iniciação, então eu não tenho algo importante, eu tenho 2 discos e um disco dele que não é o meu SO base, eu coloco num volume menos performático, né? Que não exige tanto troubleshoot, e também um cenário que também vai trazer uma otimização de custo, né? Um disco menos performático vai trazer uma otimização de custo para vocês, tá? Bacana, você consegue criar as políticas de snapshot para recuperar, né? Então, quero uma imagem de agora, né? Você pode duplicar o volume, você pode criar os volumes a qualquer momento. Você pode também trabalhar com a criptografia já nativa do serviço, e isso não gera nenhum custo para vocês, mas gera naturalmente o tempo da criptografia ali, aumenta um pouquinho o tempo de processamento, né? E você consegue aumentar esse volume a qualquer momento. Ah, Carlos, eu estou com um volume aqui de 10 GB, quero ir para 100. 2 cliques, 100 GB, teu disco sobe, tá, pessoal? Aqui eu já comentei dos IOPS, né, dos volumes, né? Então o EBS, pessoal, é um serviço aí de disco bem importante, justamente porque está vinculado aí com o nosso EC2, tá? Aqui está só com um efeito, só um segundinho. Efeitozinho chato.
Só um minuto, pessoal. Aí. Agora foi. Se eu fizer snapshot, a cobrança vai ser justamente do que ele vai gerar de snapshot, vai para o S3, posso automatizar. Toda segunda eu quero um snapshot, então a cobrança vai ser em cima do S3, não do serviço ou da feature de snapshot. Tá? E a transferência de dados de entrada é gratuita. Aqui, pessoal, isso serve para os serviços da Amazon. Tá? Qualquer upload que quiser, se eu fizer o upload da aula de vocês, não está cobrando nada. O que vai cobrar? O consumo desse arquivo, o download. Tá? Então, esse conceito, pessoal, é bem importante, porque vai refletir diretamente no custo de vocês. Então, vamos supor que eu tenho um arquivo de 1 tera, fiz o upload dele, não gerou nenhuma cobrança. Agora eu fiz 3 downloads desse tera. Ele vai cobrar a hospedagem desse 1 tera no mês, do serviço que eu usei, EBS ou S3, por exemplo, e a taxa de transferência desse arquivo, o consumo desse arquivo. Tá? Ele vai cobrar banda disso. A cobrança não é grande, pessoal, são centavos de dólar, mas quando você vê um volume muito grande de operação, esse valor fica um pouco grande. O que acontece? Algumas empresas, quando fazem a arquitetura de ir para a cloud, não se atentam com esse custo. E quando vem a fatura, falam, ué, mas o que é esse custo aqui? Quem que errou aqui que não viu isso? Por quê? Porque de fato existe. Vamos supor, uma outra informação interessante. Eu tenho um ambiente aqui em São Paulo e eu tenho um ambiente lá no norte da Virgínia, lá na empresa, vamos supor. Aí eu fiz o upload aqui em São Paulo e eu peguei lá no norte da Virgínia e consumi esse arquivo que eu fiz o upload. Opa! Então, né, ou você jogou de São Paulo, fez um upload lá para a Virgínia. Entre regiões é a mesma política. Upload é free, download tem custo. Tá joia? Na IBM, entre regiões, você já tem uma franquia, você não tem custo. Né? Esse é um diferencial da IBM, mas a política para AWS é essa, né? E para Azure também. Novamente esse efeito, depois vou tirar esse efeito aqui. Aqui ele faz um laboratório, que não é o caso. S3, pessoal, que nós falamos, vamos dar só uma revisitada. Olha a quantidade de nobres lá. Solução de armazenamento gerenciado na nuvem, criada para ajuste de escala perfeito. Então, durabilidade. 11 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São os 11 nines que eu comentei. São 9 11. Isso significa, pessoal, que apenas pouquíssimas horas do ano o serviço fica indisponível. É o serviço com maior disponibilidade no mercado. Tá? Então, se você comparar, tem alguns serviços de armazenamento que são 5 nobres. E a diferença de 11 nines para 5 nobres, via de regra, pessoal, pode sair de horas para dias. Tá? Então, cuidem, basicamente, praticamente podia ser 100%, praticamente, porque é um serviço de extrema resiliência. Armazene os objetos que desejar, crie os packets. O S3 não pode ser usado como uma unidade inicializável. Então, ele não é o EBS, ele não traz a característica do EBS que eu citei antes. Então, ele não pode servir como um disco para operar, tá? 100% é uma utopia, né, pessoal? Acho que bem colocado. Deixa eu até voltar nessa porcentagem, porque, assim, existe um ambiente 100% seguro? Vamos dizer que existe. Não é bem por aí. Passível de falha, né, pessoal? E aqui, por mais que ele está trabalhando com as zonas de disponibilidade para garantir essa operabilidade, falhas e catástrofes podem existir, né? Por isso que essa garantia não é de 100%, tá?
Todos os dados são armazenados de modo redundante. Então, fiz uma publicação no S3, está redundante. Tá? Ele está em duplicidade. Você vai ter o console de gerenciamento, né, para acessar ele. Você vai ter o kit de desenvolvimento também com uma outra entrada. Você pode ter a tua aplicação integrando com o S3, né? Agora, uma característica importante, reforçando que o professor Marcelo até escreveu no chat. Se eu fizer uma chamada via console, eu consigo acessar o S3 via CLI, né? Consigo fazer vários acessos. Só que o gerenciamento web, né, para virar uma aplicação web, um site estático, é só via console que você faz a configuração lá, tá? Ok. A feature de criptografia também, pessoal, um diferencial ali bem grande dentro do S3, você consegue usar a criptografia. E você tem aqui, pessoal, a versão 2018, mas teve mais serviços, é só vocês olharem ali aquela tela na hora que ele pergunta se você quer o Standard ou o Glacier, né? Vocês conseguem ver que vocês têm mais opções lá, se não me engano, tem mais 3 ou 4 opções aqui, que é o Glacier Deep Archive, que são uma zona de disponibilidade, o Standard com padrão de redundância. Então ali você tem esse pool e com o tempo, né, e taxa de transferência diferente. Então, pessoal, basicamente você vai criar o bucket, como eu mostrei para vocês, vai fazer o upload do arquivo, né? O padrão ali que eu já expliquei, aqui é o nome com o código da região, .amazonaws.com também, e o nome do bucket. Hoje você já tem essa URL naquele outro formato. Tá? O arquivo, uma vez que você faz, pessoal, ele já fica disponível em todas as regiões, né? O que dá mais características de acesso. E isso está incluso no preço. Você usou o serviço, está lá no standard, já vem com essa alta disponibilidade. Tá? Acesse o dado de onde quiser, já comentei com vocês. Casos de uso comum, armazenamento de ativos de aplicativos, né? Então, eu tenho lá um armazenamento de foto do meu aplicativo, posso apontar para o S3 e fazer o gerenciamento por ali. Hospedagem do site de estático, recuperação de desastre, backup. Então, eu tenho lá as fitas do backup, né? Vou substituir elas e vou colocar tudo no S3. Isso é uma possibilidade, né? E aí, no momento que eu for recuperar, tem um grande cuidado. Por quê? Essa recuperação de desastre vinculado com o que eu citei, de custo de download, é onde mora o grande ponto. Teve uma empresa que fez um plano e colocou o disaster recovery da empresa dela inteira dentro da Amazon lá no S3. Na hora de fazer o download e recuperar, porque eles entraram em desastre, custou uma nota. Claro que custou. Por quê? Porque se paga pelo download e o armazenamento do giga. Não é verdade? Então, além do desastre, além da situação na hora de recuperar a informação, tem a taxa de transferência. E quando a gente está falando de teras, bytes, né, vai ficar caro. Tá? E também pode ser uma área de um pool de preparação para arquivos de Big Data, enfim, entre outras utilidades aí, tá? Vocês vão pagar por giga, vocês podem fazer requests, né, de purge, copy, post, list e get, tanto via aplicação, né, quanto interface, né, de gerenciamento. Você consegue transferir para outras regiões, não precisa pagar pelo seguinte: importações para o S3 e exportações para o S3, CloudFront ou EC2, da mesma região, que é justamente o que eu tinha comentado antes. Então aqui, pessoal, algumas características, o standard, né, a durabilidade de 99,99999, tá? E a disponibilidade 99,99, tá? Por quê? Porque justamente aqui é o serviço, a operação, e aqui é a replicação do arquivo, tá? Não tem limitação de quantidade de objetos que você pode hospedar, ou até mesmo tipo de objeto, né? Pode ser qualquer um. Só um minutinho que está a animação acontecendo agora. Eu só lembro que eu tenho que tirar essa animação quando eu abro o PowerPoint, sabe?
Solicitação e transferências, aqui eu já comentei. Ó, então aqui, ó, transferência de dados, a importação de dados é gratuita, mas a exportação é cobrada. Ó, desculpa, só. Foi dentro. Né? E aqui é cobrado. Sim, André, estamos gravando. Pode ficar tranquilo. O Amazon S3 é um serviço de armazenamento de nuvem gerenciado. Quem gerencia é a Amazon, tá? Você gerencia os arquivos e o conteúdo, né? Portanto, ele traz uma característica aí, né? Como sendo um serviço gerenciado no nosso formato lá que a gente já discutiu em sala. Armazenamento ilimitado, paga apenas por o que você usar, então você não vai pagar por uma reserva de espaço, só aquilo que tiver hospedado. Acesse qualquer momento de qualquer lugar, oferece controles avançados de segurança, cada vez mais avançados de gerenciamento e de segurança. Tá? Já vimos a demonstração, pessoal. O Elastic File System, pessoal, é para grandes armazenamentos, tá? Apenas para vocês terem essa referência, né? É ótimo para quando você tem volumes muito grandes de arquivos, né, em escala de petas, né, e que você quer baixa latência. Não é um serviço econômico, né, mas é porque ele te dá uma grande capacidade. E ali tem alguns padrões que existem de arquivos na operação dele. Aqui tem uma arquitetura, pessoal, né, onde você consegue visualizar que é a instância do EC2, a rede, e eu acessando esses arquivos aqui no mesmo local, né. Então, eu tendo várias instâncias consumindo esses arquivos. Só que esses arquivos, pessoal, são arquivos, como comentei, muito grandes, muito voltado a Big Data mesmo, né? E com uma resposta muito rápida, né? Beleza. É um serviço que eu ainda não usei, pessoal, mas ele é bem flexível e eu tenho boas referências dele, tá? E o Glacier, pessoal, que eu já havia citado também, junto com o S3, é um serviço voltado a gerar uma economia, mas você acaba tendo ele, né, por um período de hospedagem bem maior, né? Você também tem as mesmas habilidades do S3. Antigamente eles têm essa identidade separada, mas o serviço está embedado dentro do S3 lá, o Glacier, tá? Então aqui um exemplo, por exemplo, de política de vida do S3 que permite exclusão ou transferência de objeto. Então, vamos supor lá que você cria uma política. Todos os arquivos dentro desse bucket, se não forem acessados durante 30 dias, vai para um standard com acesso infrequente. Se passarem mais 60 dias sem acesso, vai para o Glacier, né? E se passarem um ano sem acesso, exclui o arquivo. Você consegue configurar essa política do jeito que você quiser, tá, pessoal? Isso é bem legal. Tá? Aqui, pessoal, a latência do S3 é em milissegundos, o Glacier é minutos e horas, então demora mais, tá? O tamanho do item tem uma limitação de 5 teras, o do Glacier de 40. Né? O Glacier é mais econômico, o S3 é mais caro. Né? E aqui você pode fazer upload para recuperação e recuperação. Né? Você não vai usar as features, você precisa mover o teu objeto do Glacier para o S3 para usar os punch, copy, post, list e assim por diante. Tá? Então aqui você vai usar ele por request e aqui também por request por giga, tá? Bem lembrado. No Glacier, pessoal, vocês conseguem manter as criptografias já existentes, você também consegue colocar a política de acesso através do usuário e também a chave de acesso lá, que é aquela chave igual eles usam ali para acessar, por exemplo, o toolkit ali que a gente falou. Vocês conseguem por ambos itens fazer essa operação. E o Glacier também tem um custo por região, então ele também é baseado numa região, né? Ele é um serviço global da Amazon também, mas você pode selecionar a região que você quer para ter uma otimização de custo na operação. Tá joia? Bacana.
Dúvidas, pessoal? Como estamos? No chat. Beleza. Beleza, obrigado, joia. É só pegar o último slide complementar aqui, pessoal. Deixa eu só localizar ele. Tá aqui. Antes disso, deixa eu abrir a página aqui para falar da certificação para vocês. Oi, André, não tem atividade 4, nós estamos com 3 atividades hoje. Né, no nosso plano, são essas 3 atividades aí, beleza? Isso, estão sendo bonzinhos, isso mesmo. Só deixa eu mostrar aqui essa tela para vocês, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o material para vocês visualizarem. Deixa eu projetar de novo. Então, opa, vamos ver se vai dar certo. O meu compartilhar a tela ele não está mostrando a opção de qual tela eu quero compartilhar. Ele está compartilhando a tela em que está o aplicativo aqui aberto, Collaborate aberto. Pessoal, falando um pouquinho de certificação, né? Quem quiser estudar um pouco mais, quiser avançar a atuação aí como profissional de cloud, consegue entrar nesse link aqui, que eu vou deixar para vocês ali, que é o aws.com/certification, né? Esse link é bem interessante, onde você encontra todo o material para você se tornar um profissional aí a AWS. A certificação para instrutor é diferente, pessoal, não é esse mesmo roadmap, é um pouco diferente, né? Mas aqui é bem interessante que você tenha a base do que o mercado pode pedir. Então, aqui dentro, pessoal, vocês acessando, vocês vão achar centros de treinamento oficiais, dentre eles está lá o Positivo, treinamento empresarial também, né? E centros de parceiros credenciados. Então, o que acontece? Quero um treinamento corporativo. Nós fizemos ali ano passado, pessoal, um treinamento oficial da Amazon, que eu ministrei lá no Positivo, para Furukawa. Foi em outubro do ano passado, foi um treinamento muito bacana, participou mais ou menos umas 20 pessoas da Furukawa, foi muito bacana. Né? Eles querem agora fazer um novo nível de treinamento do arquiteto, quero ver se no próximo semestre eu já ministro para eles esse novo treinamento. E tem treinamentos que você pode fazer como pessoa física normal, contratar, e esse treinamento ser um preparatório para você tirar a certificação da Amazon. Tá? Não é obrigatório para esse nível inicial, mas ajuda bastante, pessoal, porque a prova não é difícil, mas você tem que ter um conhecimento, tem que ter uma experiência. Não basta você ir lá, dê uma lida aqui no material, vou fazer e vou tirar. Precisa estudar um bocado. Tá? Tem muita pegadinha na prova, questões assim, vou dar um exemplo. Esse serviço serve para quê? E qual que é quantos nobres de disponibilidade? Tem muita informaçãozinha assim e acaba confundindo, dado o portfólio de serviços, acaba confundindo um nome ou outro, né? Então, como que funciona a certificação profissional, pessoal da Amazon? Tudo começa com essa daqui, ó, Foundation. Primeiro você tem que tirar o AWS Cloud Practitioner, que é basicamente um roadmap onde você tem uma parte online
tá? Você tem que ter 6 meses de experiência na nuvem, ele coloca ali, né? E daí você vai lá, agenda a tua prova num centro credenciado. E aqui os centros são centros onde tem vários aqui em Curitiba, inclusive lá na Lume a gente tem um, que você acessa, faz a agenda, vai nesse centro para fazer a prova, né? E essa prova, pessoal, é numa sala totalmente monitorada, onde você faz a prova online, tá? Aí tem Person View, tem Prometric, tem algumas outras. A Person View eu sei que é credenciada da Amazon, a Amazon credencia a Person View. Então você tem que ir lá e fazer a prova. As provas são, respondendo até a pergunta do André aí, boa pergunta, André, as provas são 100% em inglês, pessoal, tá? Não tem prova em português. Desde a Practitioner até as demais, é tudo em inglês, tá? Eu tenho a Practitioner, né, por causa do instrutor. Estou trabalhando agora, pessoal, para pegar essa Solution Architect Professional. Você tem 2 níveis, tá? Você tem a Professional, que além da prova de certificação, você tem que fazer uma arquitetura e validar, e durante a prova você tem laboratório que você tem que executar, então é mão na massa. E o Associate não, o Associate é mais de leve aí. Também tem algumas questões de arquitetura, mas vocês não tem tanta não é tão deep assim, não é tão profundo, tá? Aqui ele diz que tem que ter 1 ano de experiência na solução de problemas de implementação em nuvem e no Professional 2 anos de experiência criando, operando soluções com problemas em nuvem. Essa é a referência, tá, pessoal? Quem está no dia a dia, com certeza, tem mais familiaridade e facilidade. Então, você pode seguir para as seguintes trilhas, tá? Ou você vai para arquiteto, qual é o papel do arquiteto? É olhar o ambiente de cloud, ver o que está acontecendo e ajudar na resolução de problemas. Ou você pode seguir uma trilha de DevOps, né? Onde você faz, ou ambas, né? Ou você faz o Operation, que é muito mais o ambiente, né? Olhando muito mais a operação, ou o Developer, que basicamente são as ferramentas de desenvolvimento e como que está a utilidade das ferramentas de desenvolvimento. Feito essas duas, você segue para DevOps Engineer Professional, que daí você vira engenheiro DevOps mesmo na Amazon, que também é uma prova mais complexa e mais trabalhosa, tá, pessoal? Eu comecei a me preparar para essa de arquiteto aqui faz uns... Eu comecei no final do ano, só que parei totalmente no começo do ano. E daí retomei agora, aí, faz alguns dias, retomei os estudos. E você pode também ser um especialista, tá? E daí também tem um roadmap específico e a prova de certificação para você trabalhar com Machine Learning, para Alexa, específico para Alexa, né? Tem muita coisa, para segurança, Big Data e redes, tá? Então essas são as provas de certificações. O custo da prova é $100, para a prova de Practitioner, para as de arquiteto aumenta para 150 ou $200, não lembro, mas vai aumentando aí os preços, tá? Quando você tira a Practitioner, pessoal, você ganha um voucher de $50 para tirar a próxima. Eu tenho esse voucher e tenho que usar ele quando for fazer a próxima prova, né? Então você consegue fazer essas escalas e ir trabalhando nesse sentido aí para quem quer. As certificações, pessoal, são grandes diferenciais para o mercado, né? Então, quem quer trabalhar com cloud, quem quer a cloud, quem de fato tomou essa decisão, com certeza, essas certificações, se colocar 2 profissionais aí lutando por uma vaga, quem já está com a certificação, quem já está especializado, sem dúvida sai na frente pela característica de conhecimento técnico, né? Então, o que a gente acaba fazendo muito, né, pessoal? Lá na empresa, por exemplo, eu tenho que tirar certificação, não só essas, tem outras, que eu tenho que tirar a certificação IBM, etc., por causa de compliance. Como a gente é parceiro, o gente é ter um pool de certificação lá e instrução durante os nossos clientes e operações, tá? Então, isso é bem importante. Então, pessoal, o que eu queria mostrar de material complementar é esse, incentivar vocês a fazerem essa formação. Eu devo lançar junto com a coordenação, estou trabalhando junto com o professor Christian aí, pessoal, né?
um curso de extensão para o mercado, preparatório para a certificação da Amazon, né? Eu não sei se tinha comentado com o professor Marcelo isso também. Professor Marcelo, acho que é bacana aí a gente depois bater um papo a respeito e fazer dobradinha aí, se o professor tiver interesse aí também nesse curso para o mercado, sabe? Perfeito. Porque acho que é bem interessante essa iniciativa, pessoal. E o meu objetivo aí como professor aí que buscou essa certificação, essa instrução aí, junto na Amazon, ser um disseminador aí da cloud aí perante o mercado aí e a formação profissional aí. Então, os alunos que tiverem interesse, é claro que é um curso de extensão, é curso complementar, com custos complementares, mas a gente quer fazer algo bem acessível aí, pessoal, e buscar, né, e trabalhar com uma oferta onde o aluno saia do curso, vá lá, faça a certificação e tenha sucesso e já saia com esse credenciamento para o mercado. Esse é o principal diferencial que a gente está querendo, tá? Beleza, pessoal? Se não me engano, professor, eu acho que também para as empresas que trabalham, por exemplo, com a AWS, eu acho que elas, inclusive, têm profissionais certificados, né? Sim, sim. Se você tem o pool de profissionais, né, professor, mesmo quem está credenciado como partner de desenvolvimento, e agora eles têm um programa chamado SaaS, SaaS Partner, uma coisa assim, que é voltado para quem é uma empresa que desenvolve serviço e hospeda neles, com eles, né? Eles têm um programa específico deles ali. Se você tem os profissionais credenciados e certificados, você ganha crédito da própria Amazon todo ano, né? Então, vamos supor, eu gasto $2.000 de parceria com a Amazon. Esses $2.000 revertem e eu posso usar como ambiente, tá? Então, a colocação no professor Marcelo é bem importante. Então, também é um grande diferencial aí para quem quer usar. Legal, pessoal, o que mais? Mais alguma observação aí? Então, pessoal, continuaremos aqui. Só de antemão eu já vou encerrando a minha gravação. O professor Marcelo tem alguma consideração final da gravação, que a gente vai continuar online aí apoiando, né? Eu acho que não, professor Carlos. Eu acho que a turma aqui já acho que entendeu bem, né, a atividade também. E acho que o complemento foi bem útil, né, para que as pessoas entendam qual que é a importância que a AWS tem, a importância de compreender os serviços, de fazer uma capacitação, né, e qual que é a relevância que os certificados estão trazendo aí no mercado. Foi bem interessante essa apresentação. Bacana, maravilha, que bom. Então, assim, pessoal, faço votos aí de um excelente final de semana para vocês. Para os colegas que a gente deixa de ter essa comunicação visual, eu desejo um ótimo Dia das Mães aí para todos. Também reforço, né, pessoal, espero que tenha estimulado de alguma forma vocês a despertar o interesse por computação em nuvem. Ontem um aluno mandou um LinkedIn para mim, bem bacana, dizendo que ele está fazendo um curso da empresa dele, na Oracle, e lá eles estão vendo os conceitos de cloud, ele lembrou, e ficou todo feliz que ele já estava antenado no que eles estavam conversando. Então, pessoal, isso é muito gratificante, né? Encontrar vocês no mercado, bem empregados, né, usufruindo do conteúdo e também especialmente usufruindo do conceito de cloud, seja com a AWS ou com outros fornecedores, mas sem dúvida a AWS tem vários diferenciais. Então deixo aqui meu abraço, pessoal. Eu vou repetir meu e-mail aqui para quem quiser fazer contato, né, quem quiser depois aí manter alguma troca de ideias. Agradeço os colegas aí que já foram alunos aí, que a gente se encontrou na aula presencial. Aí quando vocês acessam o chat, fica mais fácil de lembrar, né? A própria Cláudia, o João aí, pô, o grande João, né? O André também, né? Então todo o pessoal aí que a gente já se encontrou aí em aula presencial, um grande abraço aí também. Bacana, espero que vocês tenham bastante sucesso e prosperidade, pessoal. Um grande abraço. Espero poder nos rever em aula presencial de novo, professor.
Também, verdade, Cláudio. Vamos torcer aí para que logo passe e a gente faça a aula presencial de novo. Obrigado, tá, pessoal? Estou encerrando a gravação. Eu já vou também fazer o download, daí acho que até o final da aula aí, até as 4h30, já está postado no portal aí esse conteúdo aí depois do almoço, tá? Obrigado e um agradecimento especial, né, sem esquecer aí ao professor Marcelo, que me ajudou bastante aí. Sem dúvida, foi um grande colega aí, de dupla aí na disciplina, tá, pessoal? Obrigado a todos. Obrigado, gente. Respondi lá, Cid. Qualquer coisa, só dá um toque, tá? Já respondi lá para ti.